Olá! Seja bem-vindo para mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre RMS Titanic. Vamos começar. Hoje eu vou fazer de um jeito diferente. Hoje eu vou fazer com a câmera desligada. Eu vou fazer literalmente um podcast. O podcast em si, ele é só áudio, sem imagem, sem câmera. E hoje vamos fazer igual. Então, bora? Vamos lá. RMS Titanic foi um dos maiores e mais luxuosos navios de passageiros do mundo, do seu tempo. O Titanic, o Titanic, o Titanic, como ficou conhecido, foi construído no século XX na Irlanda do Norte. Peraí, que não é século XX não, peraí. É século XX, tá certo. É... Na Irlanda do Norte, a mando da empresa White Star Line. A viagem inaugural do navio contava com mais de 2.200 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes, e deixou o porto de Southampton, na Inglaterra, em 10 de abril de 1912, rumo à cidade de Nova York. Apenas 4 dias mais tarde, no entanto, a colisão com um iceberg interrompeu o curso do Titanic e naufragou na madrugada do dia 15 de abril de 1912, fazendo 1.500 vítimas fatais. Resumo sobre o RMS Titanic. O Royal Mail Steamer RMS Titanic foi considerado o maior e mais luxuoso navio de passageiros do mundo. Foi construído em Belfast, na Irlanda do Norte, entre 1909 e 1911. Tinha capacidade para 3.000 passageiros e pesava 46 mil toneladas. O RMS Titanic saiu de Southampton, na Inglaterra, em 10 de abril de 1912, dando início assim à sua viagem inaugural. O destino era Nova York, nos Estados Unidos. Às 23h40, no dia 14 de abril de 1912, a lateral do navio colidiu com um iceberg, que provocou danos irreparáveis no casco. O Titanic naufragou às 2h20 da manhã, no dia 15 de abril de 1912, causando a morte de 1.500 pessoas das mais de 2.200 que estavam a bordo. Os sócios do RMS Titanic foram encontrados em 1985. A descoberta foi importante para se entender como que aconteceu o naufrágio do navio. O desastre ficou marcado como um dos piores acidentes da história da navegação marítima. O desastre ficou marcado como um dos maiores acidentes da história da navegação marítima. Várias obras foram produzidas sobre o RMS Titanic. Uma das mais famosas é o filme Titanic, de 1997. O que significa RMS Titanic? RMS Titanic é o nome oficial do transatlântico britânico, mais conhecido como Titanic. A sigla RMS significa Royal Mail Steamer, vapor ou navio do Correio Real. Que indica que esse navio era utilizado também para transporte das correspondências do Correio Real Britânico. História do RMS Titanic. O RMS Titanic era considerado o maior e mais luxuoso navio de passageiros na época de sua construção, que data
da sua construção, que data do início do século XX. A embarcação foi desenvolvida pela empresa Harland e Wolff, situada na cidade da companhia White Star Line, que cuidaria também da sua condução. O responsável pelo projeto Titanic foi o engenheiro e consultor Thomas Andrews Jr., 1873 e 1912. A construção do Titanic teve início no ano de 1909 no estaleiro Harland e Wolff, na Irlanda do Norte. O navio foi o segundo de uma série de três transatlânticos da classe Olympic, desenvolvido por essa empresa, e sua entrega aconteceu dia 31 de maio de 1911. O navio chamava a atenção pela sua grandiosa e pelo luxo que ostentava. Partiu para sua primeira e única viagem em abril de 1912. Características do Titanic: o navio possuía 269 metros de comprimento, 28 metros de largura máxima e altura aproximada de 53 metros. A capacidade de carga do RMS Titanic era 43.328 toneladas, chegando a 52 toneladas quando carregado. Durante a primeira e única viagem realizada pelo navio, somente as bagagens pesavam aproximadamente 900 toneladas. Quanto ao transporte, o Titanic podia comportar mais de 3.300 mil pessoas entre passageiros e membros da tripulação. Um dos maiores aspectos no interior do Titanic era o luxo. O espaço contava com uma decoração muito rica em ornamentos. O navio era composto por 840 cabines, sendo 416 na primeira classe e 162 na segunda classe e 262 na terceira classe. Entre as instalações presentes no Titanic encontravam-se restaurantes, bibliotecas, salas de leitura, piscinas no convés e reservadas, algumas aquecidas destinadas à primeira classe, ginásio ou quadra, salão de jogos, barbearias, elevadores, 4 no total. Estima-se que o custo da construção do Titanic tenha sido de 7,5 milhões de dólares à época, considerando que o navio foi finalizado em 1911. O valor nos dias atuais, corrigido de acordo com a inflação, seria de mais de 234 milhões de dólares. O sistema de segurança com o qual o navio era equipado: 16 compartimentos estanques que impediriam a entrada de água caso alguma fratura ocorresse no casco, fez com que o Titanic fosse classificado como um navio inafundável. Primeira e única viagem do RMS Titanic. No início da tarde de 10 de abril de 1912, o RMS Titanic deixava o porto da cidade de Southampton, na Inglaterra, para dar início à sua viagem inaugural, que tinha com destino Nova York, nos Estados Unidos. Antes de seguir rumo ao continente americano, o Titanic fez 2 paradas, uma na França e outra na Irlanda. Havia 2.223 pessoas a bordo do navio, contando com os passageiros e a tripulação. Vamos testar, peraí. Em seu trajeto pelo Oceano Atlântico, o RMS Titanic enfrentou condições normais de tempo, passando por 2 frentes frias, sendo a segunda a mais forte delas. No dia 14 de abril, marcada por ventos fortes e queda brusca de temperaturas. Foi às 23h40 do dia 14 de abril que o RMS Titanic teve sua viagem interrompida definitivamente quando o navio se chocou com um iceberg. Muito embora o capitão Edward Smith tenha tentado desviar da rota de colisão, ele não teve sucesso em sua manobra.
Como resultado, houve uma perfuração de 5 dos compartimentos dos tanques do navio, que permitiu a passagem de água para seu interior. Pouco menos de uma hora depois do acidente, já na madrugada do dia 15 de abril, foi solicitada a ajuda do navio RMS Carpathia, que chegou somente 3 horas mais tarde. Ao mesmo tempo, o capitão deu ordens para que mulheres e crianças fossem retiradas pelos botes salva-vidas. Aproximadamente 3 horas depois de colidir com o iceberg, o RMS Titanic afundou por completo. Naufrágio do RMS Titanic. O naufrágio do RMS Titanic aconteceu às 22h20 da madrugada do dia 15 de abril de 1912. O navio estava a uma distância de aproximadamente de 560 quilômetros de Terra Nova, ilha canadense situada no Oceano Atlântico, próximo da costa do país. Consequências do naufrágio do RMS Titanic. Mais de 1.500 vidas foram perdidas com o naufrágio do Titanic, sendo esse considerado um dos piores desastres marítimos da história. Entre os mortos no acidente estava um capitão do navio cujo corpo não foi recuperado. O navio que veio ao resgate dos passageiros e tripulantes do Titanic deixou o local às 8h50 da manhã, com 705 sobreviventes. Com o naufrágio do navio, que era dito como inafundável, uma série de melhorias na segurança das embarcações foram implementadas para a história do RMS Titanic não se repetisse. Entre essas medidas estavam protocolos de segurança, como o aumento de número de salva-vidas a bordo e a adoção de radares capazes de detectar ameaças como icebergs, com registros de uso após a Segunda Guerra Mundial. Destroços do RMS Titanic. Os destroços do Titanic foram localizados 73 anos após o naufrágio. A descoberta aconteceu em 1º de setembro de 1985 e foi feita pelos oceanógrafos Jean-Louis Michel e Robert Ballard. Os renascentes do transatlântico se encontram a 3.800 metros de profundidade e estão em avançado estado de deterioração causado pelo sal marinho, responsável pelo processo de corrosão das peças e pelas colônias de bactérias que consomem ferro e que se instalaram nos destroços. A localização do solo do Titanic foi importante para que tivesse mais detalhes sobre como aconteceu o naufrágio do navio, que de acordo com a National Geographic, se seguiu de forma bastante violenta após o levantamento da polpa. Com isso, constatou-se também que de fato o Titanic quebrou ao meio antes de afundar. Os destroços do Titanic passaram a ser protegidos Os destroços do Titanic passaram a ser protegidos pela Unesco no ano de 2012 pela sua relevância como patrimônio cultural subaquático. Filme Titanic. A tragédia do RMS Titanic ficou marcada para sempre na história da navegação marinha e no imaginário da sociedade, tendo sido o tema principal de inúmeras produções audiovisuais, como documentários, peças de teatro, livros, curtas e longas metragens. Uma das produções mais populares é o filme norte-americano Titanic, dirigido por James Cameron e estrelado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Trata-se de um drama fictício que conta a história do amor vivida por Rose e Jack a bordo do famoso navio, retratando a colisão com o iceberg e o naufrágio do Titanic. O longa estreou no ano de 1997 e arrecadou 2,1 bilhões de dólares internacionalmente, sendo a terceira maior bilheteria da história do cinema até o momento. Curiosidades sobre o Titanic. A velocidade máxima do Titanic era de 23 nós, ou 4,5 km por hora. O Titanic despejava cerca de 100 toneladas de cinzas no oceano diariamente.
decorrente do carvão queimado para seu funcionamento. O custo para dormir na primeira classe do Titanic à época, em 1912, era de $150, equivalente a aproximadamente $4.500 no presente. A inglesa Elizabeth Glass Milvan foi a passageira e a sobrevivente mais jovem do Titanic. Nascida em 2 de fevereiro de 1912, ela embarcou no navio com apenas 2 meses de vida. Milvina Dean faleceu aos 97 anos de idade em 31 de maio de 2009. Tá uma idade, sim, não, já tava velha mesmo. O Mariano Frederico Flat, que estava de guarda no remédio Titanic da noite de 14 de abril, foi quem foi quem primeiro avistou o iceberg e avisou o Capitão Smith. Flat foi um dos sobreviventes. A maioria das vítimas do acidente do Titanic foi de passageiros da terceira classe, 536 fatalidades, e a tripulação, 685 fatalidades. 685 fatalidades. Uma foto, outra foto por dentro, uma foto mais recente, o filme falado no texto, e a gente vai lá pro próximo tópico. Aí fala dos destroços. Vocês querem que eu falo? No dia 1º de setembro de 1985, descobriu-se após uma longa procura dos destroços de um dos mais famosos naufrágios ocorridos na história, o Titanic. Foi conhecido não apenas pela adaptação da história para o cinema de James Cameron, em 1998, mas pelo choque e comoção mundial gerados pelo incidente de 1912. Ao todo, já ocorreram cerca de 20 adaptações do episódio em filmes, todos procurando retratar um dos episódios mais marcantes da história do Titanic, da história da navegação. Características do RMS Titanic. O Titanic era um navio transatlântico classe Olympic e conduzido pela empresa White Star Line, companhia de navios do Reino Unido. O navio foi construído na Irlanda do Norte, na cidade de Belfast, a partir de 1909. Iniciou sua jornada em cais de Southampton, em 10 de abril. O veículo tinha mais de 45 mil toneladas, um dos maiores de sua época. Transportava 3.295 pessoas, entre passageiros e tripulantes. Local do naufrágio do Titanic e sobreviventes. O naufrágio aconteceu no Oceano Atlântico na madrugada de 15 de abril de 1912, quando se dirigia à cidade de Nova York. Ao todo, houve apenas cerca de 705 sobreviventes. O local preciso aproximadamente foi nas coordenadas geográficas 41, 43, 54, norte de latitude 49, 56, 49, oeste de longitude, a cerca de 840 km da ilha Terra Nova, no Canadá, o ponto mais próximo. O navio, no momento do naufrágio, estava cerca de 1.783 km de seu destino final. Naquela que era a sua viagem inaugural, busca pelos destroços. Desde o acontecimento do Titanic. Desde o acontecimento, muitas equipes de busca foram mobilizadas para encontrar os destroços do navio, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, 2 anos depois do acidente. Os impactos do conflito e os muitos naufrágios durante os combates ofuscaram relativamente a questão do imaginário coletivo, mas muitos continuaram com o objetivo de encontrar os restos luxuosos da embarcação. Apesar dos muitos esforços da tecnologia da época insuficiente para encontrar um objeto em uma profundidade tão grande, no ano de 1929, inclusive chegou a considerar a hipótese de o navio ter sido definitivamente soterrado pelos sedimentos localizados no fundo do mar, após a ocorrência de um grande terremoto em uma região relativamente próxima, que hoje se sabe ter acontecido a 600 km do local. Ao longo do tempo,
Ao longo do tempo, várias expedições foram realizadas com equipes especializadas nesse tipo de operação, muitas delas financiadas por milionários ou empresas privadas em geral, principalmente ao longo das décadas de 1950, 60 e 70. Mesmo assim, os resultados das buscas foram completamente infrutíferos. Peraí, oi! Em 1º de setembro Em 1º de setembro de 1985, 73 anos depois do naufrágio, em, em, em 1º de setembro de 1985, 73 anos depois do naufrágio do Titanic, uma equipe liderada pelos oceanógrafos Jean-Louis Michel e Robert Ballard finalmente encontrou os destroços do Titanic. Em maio dos Estados Imagem dos destroços do Titanic. Não foi por acaso que a maioria das buscas tenha sido mal sucedida. Os restos do navio encontravam-se em uma profundidade de cerca de 3.800 metros, onde a luz do sol não alcança, e há uma pressão esmagadora de 425 km por centímetros quadrados, tornando o local impossível de acesso sem a utilização de submarino. Na ocasião do descobrimento, a principal revelação foi o fato de o navio ter se partido em dois durante o naufrágio, diretamente. É que eu tenho que arrumar aqui. Na ocasião, a principal revelação foi o fato do navio ter sido partido em dois durante o naufrágio, diferentemente do que pensava antes despeito dos vários depoimentos sobre sobreviventes que alegaram ter visto a embarcação dividida em duas partes. O local, ao longo do tempo, foi alvo de muitas pesquisas e análises. Muitas delas permitiram a produção das teorias a respeito da sequência do naufrágio, todas elas retratadas em complicações visuais, dentre as quais a mais premiada foi o filme estrelado em 1998. Da mesma forma, os destroços passaram a ser utilizados como um ponto turístico, recebendo várias visitas. Vale lembrar que nenhum corpo jamais foi encontrado em virtude da alta salinidade da ação de micro-organismos e do tempo decorrido da tragédia. Em uma reportagem para a revista National Geographic em 2004, uns oceanógrafos responsáveis pela descoberta de Robert Ballard expressou sua insatisfação com relação às violações e desrespeitados praticados contra a memória de um episódio histórico, atendendo a pedidos de muitos que prezavam pela conservação do material e pelo respeito com o incidente ocorrido. Os troços do Titanic passaram a contar com a proteção da Unesco a partir de abril de 2012, 100 anos após o naufrágio. Deixa eu ver se eu consigo colocar na mesma linha aqui, peraí. Não, não dá. Mas de novo.
Ah, já terminou já. Repetiu. Mas eu vou ler de novo esse último parágrafo. Em uma reportagem para a revista National Geographic em 2004, um dos oceanógrafos responsável pela descoberta de Robert Ballard expressou sua insatisfação com relação às violações desrespeitosas praticadas contra a memória em um episódio histórico, atendendo a pedidos de muitos que prezavam pela preservação material e pelo respeito com esse incidente ocorrido. Os solos do Titanic passam a contar com a produção da Unesco a partir de abril de 2012, 100 anos após o naufrágio. E esse foi mais um podcast. Mais um episódio do podcast, tá bom? Então é isso, gente. Deixa muito like se você gostou. E é isso. Até o próximo vídeo ou até o próximo podcast. Beijo, tchau.